A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 8 do primeiro trimestre do ano de 2022, que tem por título A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. O texto áureo que se encontra em Deuteronômio 6,4 nos diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. A verdade prática: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção de Cristo, confirmado nos evangelhos. A Bíblia tem como tema principal a pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo, se entregou para salvar o homem, para salvar o pecador, para nos dar direito da salvação. O Pentateuco, a lei de Deus. O Pentateuco são os 5 livros primeiros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os 5 livros mais antigos da Bíblia são chamados de o Pentateuco. 5 livros. Neles estão registrados os mais antigos acontecimentos da história, dentre os quais se destacam as origens do povo hebreu, suas tradições, seus costumes, a entrega da lei, o culto divino e outros. Estes livros, considerados como um todo, são denominados o Pentateuco. Os 5 livros mais antigos da Bíblia. A grandeza da lei. Estuda-se a lei sob 3 aspectos. Morais, que possuem validade permanente para todos os povos. Cerimoniais, que tratam da liturgia religiosa dos judeus. E civis, que dizem respeito à responsabilidade do israelita como cidadão. Nossa declaração de fé ensina que a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade por sua santidade, por seu caráter espiritual e por sua autoridade divina. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei é espiritual. Romanos 7, 12, 14. Contudo, enfatiza o documento doutrinário que a grandeza da lei vai além de tudo isso, pois nela Deus esboça o plano da redenção humana em Cristo. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 4. A Escritura afirma que a função da lei era transitória. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. E assim serviu de aio para nos conduzir à redenção em Cristo. A lei encerrou-se a humanidade debaixo do pecado. Desse modo, ninguém pode ser salvo pela obra da lei. Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu vida mediante o Evangelho. Cristo é o único sem pecado. Cumpriu a lei e inaugurou a dispensação da graça. Agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina. E todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando, e sim fazendo a vontade de Deus. A cada dia, morrendo para alguma coisa que faz errado. Purificando a si mesmo, mudando seu modo de agir, seu modo de andar, seu modo de pensar, seu modo de falar. Cristo transforma o homem numa nova criatura. Aquele homem antigo, cheio de sujeira, cheio de pecado,
transforma-se num homem limpo. Um homem que a cada dia vai consertando sua vida até chegar à perfeição, quando Cristo vier buscar a sua igreja. A lei esboça o plano da redenção em Cristo. Pelos méritos da cruz de Cristo, fomos resgatados da maldição da lei. Os evangelhos, a mensagem de Cristo. Seus autores chamados de evangelistas, que significa portadores de boas novas. O evangelho são as boas novas. Seus autores são chamados de evangelistas, que significa os portadores das boas novas. Os três primeiros são Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de sinóticos, porque são semelhantes entre si. Os sinóticos registram especialmente o ministério de Jesus na Galileia. O quarto evangelho, João, tem peculiaridades próprias e enfatiza o ministério de Cristo na Judéia. Ressalta-se que, embora retratada de modo distinto, a mensagem dos evangelhos é única. A mensagem do reino de Deus. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas e sua vitória na tentação do deserto, passou a pregar a chegada do reino dos céus. Nos outros sinóticos, a pregação do reino também aparece como tema central da mensagem de Cristo. E João enfatiza que o reino divino não é desse mundo. Os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo. Neles, Jesus é apresentado como filho de Davi e o filho de Deus. Sua vinda inaugura o começo do reino e requer a conversão dos pecadores. O reino aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas, no presente e também no futuro. Nos evangelhos, Jesus, identificado por três títulos principais: Salvador, Cristo e Senhor. Mateus registra que ele veio para salvar o povo dos pecados. Marcos afirma que é preciso crer em Jesus para ser salvo. Lucas assevera que ele veio salvar o que estava perdido. João esclarece que ele é o Salvador do mundo. Por isso, a mensagem da salvação é um ato de amor e da graça divina pelos méritos de Cristo. Os elementos dessa salvação incluem fé no sacrifício de Cristo, arrependimento dos pecados e novo nascimento. Nesse sentido, Cristo declarou: aquele que crê em mim tem a vida eterna. É preciso acreditar, crer em Jesus. Crer que Jesus é o Salvador, que Jesus veio salvar o homem, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus veio para salvar o que estava perdido. É preciso crer em Jesus para ser salvo. Cristo é vida. Cristo dá vida. A transformação do caráter. O caráter é definido como a maneira própria de cada pessoa agir e expressar-se. Na lei, o Decálogo, ou os 10 mandamentos, apresenta as orientações básicas para o modo de viver dos israelitas, como está em Êxodo 20, versículo 1 ao 17. Nos evangelhos, Marcos 10, 19
exceto a guarda do sábado. Mateus 12, versículo 2 ao 4. Contudo, a mera observância de código não pode salvar ninguém. Lucas 18, versículo 18 ao 24. Somente a graça divina é capaz de transformar o caráter humano. E da obediência ao Evangelho, o homem pode compartilhar a natureza do caráter de Deus. Desse modo, a mensagem do Evangelho de Cristo produz substancial mudança no caráter cristão. Somente Deus pode transformar o homem. Somente Deus. E também pela obediência do homem. O homem, quando crê que Jesus veio salvar, que Jesus é o Salvador. O homem, com a ajuda de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, sua vida é transformada. E seu caráter vai se transformando. Basta ele querer crer em Jesus. Que Jesus está aí para trabalhar, para modificar, para transformar o homem. É para isso que ele veio. Transformar o homem. Dar a salvação do homem. Mudar a vida do homem. Basta o homem crer e deixar Deus agir em sua vida. A restauração da família. Na lei, a dissolução do casamento era permitida por qualquer motivo. Essa concessão banalizava a união conjugal e provocava rupturas na família. Nos evangelhos, Cristo ensina que o propósito divino para o casamento é a união indissolúvel entre um homem e uma mulher. Esse ensino é enfatizado com as seguintes palavras: o que Deus ajuntou, não separa o homem. Deus ama a família. Deus, Ele quer a família unida. Pai, mãe e os filhos. Vivendo em comunhão, vivendo em união para servir ao Deus vivo. Uma família unida, bem estruturada, não dá trabalho à igreja. Os pais servindo ao Senhor, os filhos servindo ao Senhor. A igreja vive com poucos problemas. Não dá tanto trabalho para o pastor. Aquela família que vive unida para servir. As exceções são justificadas em caso de morte, que separa o homem da mulher. Como está em Romanos 7:2, quando há infidelidade, Mateus 5:32, e deserção do lar pelo descrente, quando o descrentes abandona o lar. Nesses três, o divórcio é permitido. Ou melhor, a separação é permitida. Quando a morte, quando a infidelidade e quando um abandona o lar. Mesmo assim, nas situações de traição e abandono, a mensagem cristã apresenta o perdão e a reconciliação como atitudes preferidas. Mesmo assim, a mensagem cristã apresenta ainda o perdão para que a reconciliação seja feita e o casamento não seja destruído. A regeneração da sociedade. Nossa declaração de fé afirma que a estrutura dos 10 mandamentos, que fazem parte da lei, diz respeito a Deus e à sociedade e envolve o pensamento, palavras e obras. O Senhor Jesus ensinou que todo o sistema mosaico, a lei e os profetas, está resumido
em duas ações: amar o Senhor e amar o próximo. Os evangelhos asseguram que o amor de Deus para com a humanidade é a base da salvação. Em vista disso, os cristãos receberam a missão de proclamar essa mensagem às nações, como está em Mateus 28:19. Assim sendo, a igreja fiel é guiada pelo Espírito. Ao pregar e viver o evangelho, torna-se sal da terra e luz ao mundo. Resumindo, está resumido em duas ações: amar a Deus e amar o próximo. Amando a Deus, a pessoa vai fazer de tudo para não entristecer o Senhor, para não pecar contra o seu Senhor. Amando o próximo como a si mesmo. Amando o seu próximo, jamais vai fazer algo para estragar a vida, para prejudicar o seu próximo. O crente tem que amar a Deus e amar o próximo. Medir o que fala. Falar somente coisas agradáveis. Ouvir mais e falar menos. O crente é o sal da terra. O sal é para temperar. O sal, quando é posto a mais em um prato, quando ele é notado, ele acaba estragando o prato, estragando a comida. O crente, sendo sal, ele tempera, mas não aparece. E luz para o mundo. A pessoa tem que ver no cristão a luz, o reflexo de Cristo em nossas vidas. Tem que ver coisas boas. Nós temos que transmitir coisas boas ao mundo. Ser a diferença para que os outros notem a diferença de nós e do mundo. Temos que ser o sal e a luz do mundo. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Que nós possamos continuar nesse propósito de agradar a Deus, de servir ao Senhor. Que breve Jesus voltará para levar um povo limpo, um povo que faz a vontade de Deus. Chegamos à conclusão da lição de hoje. A função da lei era transitória. Ela revela o pecado, mas também aponta o plano da salvação de Cristo. O Senhor Jesus nos libertou da condenação da lei. A lei, se alguém pecava, essa pessoa era, dependendo do pecado, a pessoa era até apedrejada até a morte. Se pecava, teria que levar um cordeiro para ser sacrificado, derramado para a remissão dos seus pecados. Muitos inocentes, cordeiros inocentes, foram mortos por causa do pecado. Nos evangelhos, na Boas Novas, no Novo Testamento, Cristo derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Cristo que é Cordeiro, sem mácula, sem pecado, que veio, derramou seu sangue para redimir o homem dos seus pecados. E hoje nós temos o privilégio de sermos salvos, de sermos servos do Deus vivo. Nos evangelhos, as boas novas dessa salvação estão reveladas.
Em suma, as obras da lei não justificam, mas pela graça somos salvos por meio do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Para ser salvo, precisa crer em Jesus. Precisa arrepender-se dos seus pecados e ter fé no Senhor. E servir ao Senhor de corpo, alma e espírito. Deixar o mundo de pecado, de deixar aquela vida pecaminosa do passado e viver uma nova vida em Cristo. E vale a pena, que o céu é maravilhoso. Viver em Cristo é maravilhoso. Paz somente encontramos em Jesus Cristo. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, que nós possamos continuar nesse propósito de servir ao Senhor, de falar do teu amor. Fiquem com Jesus e que Deus te abençoe.